graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Já querendo te pedir de antemão que você entre no nosso canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, incentive mais pessoas a fazerem o mesmo. E eu já te peço agora que você abra sua mente, seu entendimento, abra seu coração para ouvir a palavra de Deus para hoje. E hoje nós vamos falar a respeito de 4 perguntas que todo cristão precisa necessariamente responder. O nosso texto para a meditação está em Romanos, capítulo 8, versos do 31 ao 34. Romanos, capítulo 8, versos 31 ao 34. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Glórias a Deus. No livro de Romanos, os capítulos do 1 ao 3 de Paulo fala sobre a universalidade do pecado, da condenação em relação tanto aos gentios quanto aos judeus. E é a respeito disso que nós vamos falar nessa manhã. Falar a respeito dessa universalidade do pecado, dessa justificativa que Deus nos dá, No capítulo 4, mostra-nos que mesmo na antiga aliança, a justificação não era por obra, mas por fé. No capítulo 5, os frutos da justificação. No 6, os efeitos da santificação. No sétimo, a morte para a lei. E no 8º, a vida no Espírito. É impossível lermos os versos do 31 ao 39 desse capítulo sem que se trace em nossa mente o claro cenário de um tribunal. É uma técnica literária típica dos profetas antigos do Antigo Testamento e também muito comum na linguagem do apóstolo Paulo, o qual utiliza diversas vezes termos legais, como por exemplo, no verso 33, acusação, justificação. No verso 34, condenação. No cenário jurídico esboçado por Paulo, Deus é o juiz, Satanás é o promotor que fará as suas acusações. Jesus é o advogado. Os anjos são os espectadores, os crentes são aquelas a quem Satanás vai tentar acusar, ou seja, são os réus. Havendo anteriormente provado os seus temas, o apóstolo Paulo promove agora uma série de exclamações por meio das quais expressa a grandeza de alma que os crentes, quando as adversidades insistem em fazê-lo, desespera-se. Ele nos ensina nesta passagem, através dessas poderosas verdades, que há um encorajamento indestrutível, há um incentivo inquebrantável, há uma fortaleza intransponível disponibilizado a todo cristão no momento da provação.
a consciência do favor e do amor paterno do nosso Deus. Esta consciência vai estabelecer, através da reflexão sobre as perguntas que o apóstolo faz aos crentes, e elas encontram-se listadas respectivamente nos versos 31, 32, 33 e 34. Passemos, portanto, a considerá-las a partir de agora. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está no verso 31. Às vezes as coisas vão mal, a tristeza toma posse de nossos corações, afasta-nos de toda a confiança e consolação que há em Deus para nós. Mas as questões levantadas pelo apóstolo vão além. Vão nos fazer entender claramente que aqueles que se limitam a fitar o triste espetáculo da nossa batalha trabalham em erro, pois nele nós encontramos refúgio e confiança para triunfar sobre todo e qualquer mal. Então, todos os que confiam no Senhor encontram nele refúgio para triunfar sobre todo e qualquer mal. O versículo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine se fosse o oposto que Paulo estivesse dizendo. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Aliás, é isso que Paulo vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1. As pessoas as quais Deus está contra e não a favor, demonstram que Deus é o pior inimigo que alguém pode ter. E não pode ser, e não é o diabo, é o próprio Deus. Porque se alguém cai nas mãos do diabo, Deus pode tirá-lo de lá. Mas se alguém cai nas mãos de Deus, quem o livrará? A Bíblia diz que horrenda é a coisa que cair nas mãos do Deus vivo. Está lá no Hebreus 10:31. Porém, aqui é animador observarmos que Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Ele está nos dizendo algo maravilhoso. Deus é a nosso favor. Deus está do nosso lado. Deus é conosco. Deus é por nós. Não é uma possibilidade, como se Deus pudesse ou não ser por nós. O apóstolo não está em dúvida. Se Deus é por nós, pode ser entendido como: uma vez Deus por nós, dado que Deus é por nós, posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Então isso é uma afirmativa de Paulo, não é uma dúvida. A resposta à pergunta do apóstolo é imediata: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter alguma oposição, nenhuma hostilidade, nenhum inimigo que se levante com fúria, indignação contra nós. Muito pelo contrário, temos numerosos e perigosos inimigos que por todos os dias nos atacam. Vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e nos persegue veementemente. Paulo menciona no verso 38 principados, anjos e demônios que se levantam contra nós. E o pior inimigo de todos, porque está dentro de nós, é interno e não é externo, é a nossa carne, que apesar de mortificada, tenta todos os dias nos convencer do contrário. O Deus por nós não significa ausência de adversário, mas certeza de vitória. Apesar de termos grandes e numerosos inimigos, eles não se comparam em grandeza e em poder com o nosso Deus.
Se o mundo, a carne e o diabo são contra nós, não nos importa. Deus é por nós. Se o mundo nos aflige, o Senhor diz: eu tenho-vos dito que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está em João 16:33. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Se a carne está em nós, ainda que mortificada, não estamos na carne, diz Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Romanos 8:9. Se os principados e potestades se vestem de ira contra nós, tramando secretamente a nossa destruição, Paulo diz: Cristo despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Colossenses 2:15. Então, quando você enfrentar oposição, quando sentir em seu rosto o bafejado ódio e da fúria do inimigo da sua alma, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se: Deus é por você. Deus está do seu lado. Isso muda a nossa perspectiva em meio à situação mais difícil e tenebrosa de nossas vidas. Vamos para a segunda pergunta desse capítulo. Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Verso 32. A incredulidade pergunta: porventura Ele dará? A fé pergunta: porventura Ele não dará? Jesus é o eterno, é o unigênito Filho de Deus, fez-se homem e veio a esta terra e andou em nosso meio, como uma pessoa comum, como tantos outros homens. Todavia, jamais poderemos imaginar ou conhecer pessoa alguma mais importante para Deus do que seu Filho amado. Talvez você pergunte: e eu não sou importante para Deus? Sim, nós somos, mas porque estamos em Cristo. E eu também não sou filho de Deus? Sim, somos filhos por adoção. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus nos ama com um amor incondicional, mas Ele nos ama em Cristo Jesus. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Tão somente por meio de Jesus é que o homem pode ser objeto do amor e não da ira de Deus. E Deus, em seu amor singular, incomparável, incomensurável, mesmo sem que nós merecêssemos, deu o seu Filho por nós, em prova de amor. O verso 34 diz: aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho. Esta menção de Paulo remete-nos diretamente ao texto de Gênesis 22:12, de onde Deus diz a Abraão: não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Poupar seria privar do sofrimento, da morte e do sacrifício. Abraão deu o seu filho único como sacrifício, mas Deus proveu um sacrifício substitutivo. Agora, Deus entrega seu filho e não há substituto para ele. Olha que prova de amor. Não é possível, porque o seu filho é o seu próprio cordeiro, vicário substitutivo. E está substituindo você e eu. Nós é que merecíamos estar no lugar de Cristo na cruz. João Batista se referiu a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio
com esse propósito. Não poderia ser diferente disso. A morte de Jesus não é um acidente de percurso, um plano B, mas um propósito eterno de Deus. Ninguém estaria capacitado para fazer o que ele fez. Portanto, Deus não o poupou, mas o entregou por todos nós. Há argumento que o apóstolo utiliza, que é do maior para o menor. Ou seja, se Deus nos deu quem ele tinha de mais importante, mais valioso, mais precioso, mais querido, mais excelente para nos absorver da condenação da lei, livrar-nos das acusações do tentador, libertar-nos do domínio do pecado, o que mais Deus não nos dará para conseguirmos perseverar até o final? Qualquer coisa que você possa pensar é pequena demais para o Deus que não poupou seu próprio filho. Paulo diz aos crentes de Filipe: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4,19. A terceira pergunta está no verso 33. Quem tentará? Ou seja, quem planejará acusação contra o eleito de Deus? Satanás está muito empenhado, sem dúvida, em nos tentar. Há uma canção que diz em determinado trecho: e as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e, se podendo, aproveita. Eis um pecado a mais. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para o seguinte fato: embora Satanás goste de tentar o cristão, essa não é sua maior ocupação. O trabalho principal de Satanás não é a tentação. O trabalho principal de Satanás é a acusação. Porque a vontade dele é que nós fôssemos condenados por Deus, o juiz. E para ter condenação, primeiro tem que se ter uma acusação. E se ele nos acusa para abalar nossa confiança em Deus, tirar nossa alegria do viver cristão, impedir a consolação que temos em Cristo, ele lembra de pecados antigos, mesmo após termos nos arrependido e confessado-os a Deus. Ele tenta impor sobre nós toda a carga de acusação que consigo ele possa trazer. Mas Paulo zomba de Satanás, mostra que seu trabalho é completamente fútil, é uma atividade inútil. Nada poderia ser mais estúpido do que trazer acusação contra aquele a quem Deus, o juiz, já absolveu. Não há sequer possibilidade de recorrer, até mesmo porque o versículo 34 vai dizer que Cristo, o nosso advogado, está à direita do Pai. Ele está constantemente em intercessão por nós. Finalmente, vamos à quarta pergunta. Está no verso 34. Quem condenará os eleitos de Deus? Uma coisa é o significado de acusação, outra de condenação. Conforme vimos no 33, quem poderá nos acusar? Porque Deus é quem nos justifica. Mas seria possível alguém condenar? É claro que o argumento anterior do apóstolo Paulo já deixou obstruída para os acusadores a via de acesso para o julgamento. Mas será que, de alguma forma, nós poderemos ainda ser condenados? Paulo apresenta-nos, nesse verso, 4 razões pelas quais nós não podemos ser condenados. Primeira razão é a morte de Cristo.
Cristo sofreu a nossa condenação, a nossa culpa foi transferida a Ele. A nossa dívida foi quitada por Ele. Nós somos identificados tanto com a morte como a ressurreição de Jesus Cristo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Morremos como velho homem e ressuscitamos como novo homem. Essa é a primeira razão que nós não podemos ser condenados. A segunda razão é a ressurreição de Cristo. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto, mas a um Cristo que esteve morto e está vivo. Nós identificamos a ressurreição de Cristo. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. Fomos vestidos com as vestes da justiça de Cristo. A terceira razão é a posição de Cristo diante do Pai. Cristo está à direita do Pai, ocupando uma posição especial, posição de honra e dignidade. Qual o anjo, homem ou qualquer outro que encontramos na Escritura está à direita de Deus? Somente Jesus Cristo, porque Ele é Deus. É por causa da sua posição diante do Pai que temos a quarta razão pela qual não podemos ser condenados. E a quarta razão é a constante intercessão de Cristo por nós. Jesus não apenas intercedeu, mas ele continua posicionado, intercedendo ao nosso favor. Portanto, isso fortalece ainda mais a nossa consciência quanto à impossibilidade de condenação. Paulo nos fez entender que é por nós que ele dá todas as coisas que necessitamos para a nossa plena felicidade no servir a Jesus, para a nossa perseverança até o fim. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar. Você tem descansado nessas verdades? Tem se lembrado, nos momentos mais difíceis de sua vida, que Deus é por você? Você se alegra em Cristo sabendo que Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para a nossa felicidade? Temos planos e projetos e Deus pode realizar cada um deles, mas tudo isso é muito pequeno perto do que Ele já nos deu. Não podemos projetar nossas felicidades na tentativa de alcançar algo sem sermos felizes. Nós já temos a maior razão para nos alegrarmos todos os dias de nossa vida. E você, tem dado ouvido às acusações do diabo? Você entende e descansa no fato de que ele está e permanecerá justificado? Pois não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. E por aquilo que Cristo continua fazendo, ou seja, intercedendo por nós. E isso é irreversível. Por isso, portanto, meu irmão, minha irmã, que você possa ter aprendido nessa manhã com essas 3 perguntas, com essas 4 perguntas e com as justificativas aqui dadas, que você é muito precioso para Deus, que o inimigo não pode intentar contra nós. E eu encerro dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube. Te espero lá. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Graça e paz.